Vamos lá. Pode começar, Vinícius. É para começar ou ele vai mostrar agora? Não entendi. Não, já pode começar, já está gravando. Acho que já está. Estão Sim, conseguindo ver? já dá para ver sua tela. Então, o que eu fiz aqui foi pegar uma das atividades que eu dediquei um pouco mais de tempo, que foi a primeira. Inclusive, eu não sei como é que está o ritmo das correções, né? Mas só para deixar avisado que eu entreguei um pouquinho atrasado, porque eu estava enrolado no início, mas eu já coloquei tudo em dia. Estou acompanhando em tempo real agora. Então, eu peguei aqui o item 2, né? Tem aquele livro das demonstrações do Teorema de Pitágoras, de 1940, e aí tem as demonstrações algébricas e geométricas, né? Eu peguei uma geométrica, e aí tem a referência aqui. Então, ela segue do Teorema de Pappus. Então, eu fiz a construção, e aí a conclusão sai do Teorema de Pappus, mas aplicado ao triângulo retângulo, né? Então, seja um triângulo retângulo ABC, a gente constrói os quadrados sobre os catetos, né, como de praxe. E aqui a construção começa traçando as semirretas, estendendo, né, os lados opostos aos catetos, interceptando em I. Daí eu tomo aqui a semirreta IA e levo esse segmento, né, construo um segmento de mesmo comprimento, e linha e duas linhas, e daí eu construo, né, pegando paralelo a esse segmento, construo um paralelogramo. O teorema de Pappus ele vai me dizer o seguinte: se eu tiver paralelogramas quaisquer sobre os catetos, essa construção vai me gerar um paralelogramo construído sobre a hipotenusa, cuja área é a soma dessas duas áreas, desses dois paralelogramas dos catetos. Aí aqui bastaria então a gente fazer o quê? Eu já sei que os catetos são quadrados, eu precisaria provar que esse paralelogramo então é um quadrado. Então primeiro eu afirmo que ele é um losango, daí eu olho para esse outro triângulo ali embaixo. Bom, eu sei que linha e duas linhas, né? Deixa eu apontar aqui. Esse cara é congruente a esse. Isso aqui é um retângulo, então ele é congruente a esse também. As diagonais são congruentes. Que é congruente, por sua vez, ao BC, pelo caso L a L, por exemplo. Poderia até tomar outros, mas tomei esse. Então, pela congruência, o I' e duas linhas e vai ser congruente a BC. Da mesma forma, C duas linhas, B duas linhas. Aí eu afirmo também que ele é retângulo. Poderia tomar outros caminhos aqui, mas eu olhei para os ângulos opostos pelo vértice. De novo, eu tenho uma congruência, né? Basta pegar esse triângulo aqui embaixo, rotacionar ele sentido horário 90 graus, ele encaixa aqui. Então, eu sei que esse cara é o verde, aqui é 90 graus, esse cara também é 90 graus. Então, acaba que esse azul ele tem que ser o mesmo desse cara aqui, que eu sei que é retângulo. Bom, daí você consegue concluir que todos os ângulos ali dentro vão ser de 90 graus. Daí, por fim, está provado que ele é um quadrado, então, né? E aí, pela construção que a gente fez, segue o teorema de Pappus, a conclusão é que as áreas são iguais, né? Que já era a conclusão desde o início. Eu só precisava me certificar de que era realmente um quadrado. Então, a gente tem a conclusão do teorema de Pitágoras. O que eu fiz aqui adicionalmente foi, tomando a reflexão do quadrado, né? Na verdade, isso aqui faz parte da construção, inclusive. Que no livro é bem ruim, porque só tem uma única imagem, e aí um inglês de 1940, né, que a gente tem que decifrar, mas eu consegui entender. E aí eu tomei aqui uma animaçãozinha, né, para a gente observar o que acontece com essas áreas. Então elas são transportadas mantendo base e altura, né, são paralelogramas também, né, para cá e para cá. E é interessante aqui, a vantagem do GeoGebra é que eu posso, por exemplo, mudar completamente esse triângulo e ainda seguindo as etapas, né, ele se transporta mantendo base e altura. E aí não importa o que eu faça aqui, a área dele está sempre lá, né? Bom, e é isso, é a conclusão do Teorema de Pitágoras. Alguma pergunta?
Bom, não vou tirar a Isso apresentação ainda. parabéns aí, ficou muito legal, né? É da tarefa, desafio 1, né? Sobre uma proposta de Isso. demonstração do Teorema de Pitágoras, e você pegou esse livro 1940 aí, que você tem para poder interpretar, mas você trouxe aí uma roupagem, né, do século XXI aí para a demonstração do teorema. Ficou muito legal. Só repete, por gentileza, com relação a esse teorema de Pappus, né? Você disse que a área do quadrado ela é equivalente à área de um retângulo, né, sobre a hipotenusa, foi isso que você disse? Eu posso até apresentar aqui, deixa eu trocar. Uhum. Eu já estou com ele aqui aberto. O Meet ele não aceita eu apresentar algo que já estava aberto, né? Bom, agora acho que eu consigo. Dá um feedback aí se está dando para visualizar. Apareceu. Então, esse é o teorema que precede a aplicação para provar o teorema de Pitágoras. Ele aplica esse caso aí. E aí, descendo aqui ainda há alguns comentários sobre o teorema de Pappus, e ele conclui aqui como corolário, né, o teorema de Pitágoras. Uhum. Então, aqui ele constrói paralelogramos sobre dois lados de um triângulo. Na verdade, é para um triângulo qualquer, né? Uhum. E aí, fazendo essa extensão, prolongando, né, os lados, ele consegue construir outro paralelogramo aqui com a mesma área, e aí segue aquela lógica da animação, né? Você consegue transportar a área para esse outro paralelogramo no terceiro lado. Então, é um teorema muito mais geral do que o teorema de Pitágoras, né? Na verdade. Serve para triângulos quaisquer e paralelogramos construídos. Que bacana, esse é um resultado com que eu confesso que eu não conhecia, né, essa versão do teorema de Pappus, né? Eu achei eu não sei que tipo de trabalho era, mas um trabalho muito bem escrito, usando talvez até o GeoGebra para fazer as figuras, né? Uhum. E também mostrando dessa forma, e aí segue o mesmo raciocínio, você só precisa mostrar que no caso do triângulo retângulo, construídos quadrados, a figura resultante da construção é realmente um quadrado. A junção dos dois. Direto. Usando essa construção. Bacana, parabéns aí. Se alguém tiver alguma pergunta para o Vinícius. Parabéns. Parabéns, Vinícius. Obrigado. Eu também gostei muito da apresentação. Acho que seria bom também apresentar a demonstração do teorema de Pappus, que não foi a que não ficou. Eu acho que ali é porque a construção que eu fiz já foi o triângulo retângulo e os quadrados, né? Uhum. Se eu construísse de maneira mais geral, eu acho que daria para fazer aquelas animações da mesma forma e... Uhum. Não, mas foi muito bom. Eu gostei. Foi legal que foi uma demonstração diferente. Parabéns. Obrigado. É só isso. Pessoal, o Gabriel, se não, alguém, mais alguma pergunta, comentário para o Vinícius? Bom, então o Gabriel, que tinha entrado segundo na fila, pode apresentar, Gabriel. Boa tarde a todos. Vocês conseguem ver a tela? O som tá ok? Tá tudo certo. Sim. Tá bem. O problema que eu escolhi foi o primeiro problema da lista de exercícios. Eu trouxe ele porque ele tem várias soluções diferentes. Aí eu trouxe uma particular que envolve a solução trigonométrica. Ele fala que no problema existe um quadrado, ABCD, e para você considerar as diagonais dele. E aí ele pede para você inserir um ponto sem nenhuma restrição, a princípio esse ponto,
em qualquer um dos lados. Eu escolhi no lado AB. E ele pede para você demonstrar que a soma da distância de P às duas diagonais é constante. Ou seja, se eu traçar de P uma perpendicular aqui e de P uma perpendicular aqui, somar essas distâncias, esse valor é sempre o mesmo. Ele é um problema bem simples. No primeiro passo, eu tracei nas perpendiculares os pontos de interseção, chamei de PA relativa a C e PBA relativa a BD, e essas distâncias eu chamei uma de X, outra de Y. E aí no final, né, eu tenho que fazer essa soma X mais Y. O segundo passo foi trazer os ângulos. Como eu comentei, a solução ela é trigonométrica, que eu optei, né? Eu trouxe os ângulos para evidenciar. Aqui, como a gente sabe que um quadrado, né, a diagonal de um quadrado divide os ângulos ao meio, né, é também uma bissetriz, então cada diagonal está fazendo 45 graus com um dos lados. E aí a gente já tinha 90 graus das alturas, né, perdão, das distâncias, das diagonais, fazia 90, dava que o outro ângulo teria que ser 45, né, são os ângulos internos de um triângulo, e dava para concluir, né, que ele é um triângulo isósceles. Eu optei por usar, novamente, né, a questão trigonométrica dele, e apelei para o seno, né, do 45. Aqui a gente tem que o seno de 45 é o x, né, sobre AP. E aí o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, e a gente obtém essa relação aqui. E a mesma coisa eu fiz para o outro triângulo PB, P índice B. Apliquei aqui a mesma coisa, e aí eu isolei o x e o y no passo 3. Opa. Isolando o x e o y em cada um desses passos, a gente vai ter essa relação. E aí, quando a gente faz a soma x mais y, a gente vai ter que raiz de 2, né? Vai acabar ficando em evidência, que multiplica o AP mais o PB, que é esse termo aqui. Só que AP mais PB é exatamente esse lado aqui, é exatamente o lado AB, que é um lado do quadrado. Então, essa distância, ela é sempre constante e ela vale exatamente a metade de uma das diagonais, porque a diagonal, né, de um quadrado é o lado raiz de 2. Aqui a gente tem lado raiz de 2 sobre 2. Então, é sempre a metade de uma diagonal. E aqui eu escrevi, registrei, né, atualmente qual era o lado desse quadrado aqui. Eu coloquei para permitir que ele pudesse ser deformado. E aí o lado do quadrado varia, a diagonal também varia. E perceba que a soma x mais y, né, ela é constante, independente do ponto P que fique. Em particular, né, vale metade do tamanho da diagonal. E a outra solução, eu pensei nela depois de eu construir, é que aqui, a distância de P para P índice A, a gente pode transportar, né, entre aspas, para cá, colocando aqui a diagonal com esse ponto aqui. E verificar que essa figura aqui ela é um retângulo. E aí, transportado para cá, aí entra a ideia do triângulo isósceles, que aí a distância de P índice B para B é Y. E aqui fica X, então vai ter X mais Y, exatamente a metade de uma diagonal. Foi esse o problema que eu escolhi. Alguma pergunta, pessoal? Olá, Gabriel, muito legal.
Você postou essa atividade aí também como o desafio 1 ou você está apresentando? Foi do desafio 6. 6. Eu só ainda não postei lá. Mas era pro 6, que era o dos quadriláteros, não é isso? O 6 é... Qual que é o desafio da aula de hoje? Eu já até perdi já. Que número que a gente tá? Hoje é aula 6. Então é o desafio de hoje, então. É. Tá. Não, porque, Muito bom. viu, ô, João, o que a gente pode fazer, que eu tô fazendo com algumas resoluções bacanas, iguais essa aí do Gabriel, é inserir também lá no livro, né? Abrir ali exercícios resolvidos. Eu estava pensando nisso hoje. Eu estou separando as apresentações num arquivo do LaTeX. Aí, assim que eu tiver um tempo, eu vou começar a inserir lá naquelas anotações. Aula 3. Aí eu acho que ele postou, né? Desafio 1, eu já vou, na hora que for lá corrigir, vou colocar junto com as outras que também estão lá. E aí, né, fica como um exercício resolvido, né, no livro que a gente vai montando. Eu acho que de longo prazo, né, mais para a gente ir pensando, a gente poderia começar a produzir materiais, né, relacionados às soluções e tal. Isso, ele tá bem feitinho, bem explicadinho ali, né, os passos, tá muito jóia, Gabriel, parabéns, hein. Obrigado. Parabéns, Gabriel. Eu também gostei bastante da sua apresentação. Obrigado, mano. Mais algum comentário? Mais alguma pergunta? Então, acho que mais alguém quer apresentar, além do Alessandro? Então, vai em frente, Alessandro. Ok, o meu é bem rapidinho, né, mas ainda com relação ao portão, não vai ser a tarefa, né, que o João pediu para fazer no desafio, mas é uma proposta, né, de utilizando ali o geometria, né, sem ser o 3D, também mostrar ali um portão. Tá aqui, né, os elementos, né, que o João ele colocou, né, então fiz aqui com relação ao ângulo, né, o portão fechado, o portão aberto, né, lembrando, né, João, que é um portão de 2 metros, né, que o Juan coloca ali no enunciado. E uma outra coisa, né, com relação ao caminho, né, que vai percorrer aí esse ponto A, né, que é a extremidade ali do portão, como o João, né, fez ali no rastro, né, do ponto A, tem o caminho dele é uma elipse, e aí aqui podemos até determinar a expressão desse elipse, né, uma vez, né, que pela construção do portão, né, esse ponto aqui é o ponto médio desse segmento, né, então coloca aqui para uma certa angulação, né, vai sempre manter essa distância aqui, essa é x e x, né, e se a altura do portão é 2 metros, é aqui, né, eu chamo aqui de y, né, então aqui eu vou ter 2 menos y, tem aqui um triângulo equilátero. Aí aplica, né, o teorema de Pitágoras, né? Então 2x tudo ao quadrado, 2 menos y ao quadrado, isso aqui é igual a hipotenusa ao quadrado, ou seja, igual a 4. E aí, a gente dividiu, né, aqui tudo por 4, né? E aí dá para descrever, né, com relação a expressão da elipse, né? Uma elipse aqui na qual ela é centrada no 0, 2, né? 0 aqui para x, né? 2 aqui para y. Então tá aqui o centro, né, da elipse, esse ponto aqui. E aqui, né, o valor aqui de x aqui é igual a 1, né? E aqui o valor a raiz de 4 aqui é igual a 2, né? Que é a altura do portão, né? Então, pegando ali os elementos, né? Jogando ali o Pitágoras, dá para obter a expressão, né, dessa elipse aqui, ó, nesse lado aqui, né, que é aonde o
o pé do portão, né, ele vai aí percorrer, ok? Bom, e aí, né, Juan, a gente colocou aqui uma estrutura, né, para dar uma barra aqui no portão, né, para dar um pouquinho mais onde ele vai percorrer, né? Então, esse aqui é o ponto que vai subir e descer, e o portão, né, ele vai abrir e fechar. Então, aí, usando motetia, né, pegar aqui o fator de motetia, que bacana, né? Quem faz ao vivo aqui, agora ele não vem aqui. Trazer aqui opa. Tudo que eu fiz aqui, né, nessa barra, se eu peço aqui, onde está 1, né, aí eu jogo um fator de motetia menor do que 1, então toda essa barra, né, eu joguei aqui para cá, e aí eu peguei uma figura, né, e coloquei aqui entre essas duas barras, né, que eu fiz através de polígonos, né. Então aqui, ó, voltando aqui, então isso aqui eu fiz um polígono, né, para construir essa estrutura aqui em preto, e aí com a motetia, né, joguei essa estrutura para cá, aí você vai lá no portão, né, aperta ali o play, e aí é só aguardar ele abrir, e toma cuidado, né, que ele não fecha quando chega lá em cima, né, quando chega lá em cima, aí ele volta. E aí eu aproveitei, né, Juan, no ano passado, eu fiz um detalhezinho ali com a sombra também. Eu vou deixar um subdesafio aí, se alguém for querer seguir nesse esquema, né, de como que a gente pode aí implementar essa sombra aí conforme, né, o portão ele abre e fecha. E aqui, né, pode apertar o controle do portão, aí você para, ou então ali continua. Então, aqui, né, então são 2 detalhes para a construção, né, aqui é tudo 2D, né, a visualização parece que é tridimensional, mas aqui ele é 2D, então, dessa barra, para obter essa outra barra aqui, então eu apliquei esse fator de motetia, né, se eu aumentar ou diminuir, né, eu posso escolher o tamanho aí que eu vou querer representar o meu portão. E isso aqui é uma figura, né? Então ela tem, né, aqui os pontos A e B que vão se movimentando, né, conforme está aqui as instruções, né, para dar essa movimentação no portão. Mas o que é bacana, se vocês observarem, né, que aqui, ó, ele está atrás, né, da minha estrutura, né? E aqui, ó, nessa parte ele está à frente. Então ter que trabalhar, se eu consigo abrir aqui, ó, com a questão aqui de camada, né? Poder saber definir aqui, ó, o valor da camada para a hora colocar ela por trás, né, do que está representando, e hora colocar a camada aqui pela frente. Uma última observação, né, é que essa parte aqui é a foto de um portão mesmo, né? Então eu cortei ele assim, e essa outra parte aqui foi um desenho, tá? Que foi para emendar aqui esse aqui é um portão de verdade, e aqui um outro desenho, né? E aí colocou ali o sinal de GeoGebra. Ah lá, tá vendo que até aparece ele aqui, ó, o detalhezinho ali daquele. Agora sumiu. E aí tá aí, né? Eu acrescento aí no desafio do João, né? O pessoal, se for, né, colocar aqui em visualização 2D, né, trabalhar com motetia, né, fazer aí também a sombrinha aqui no pé da construção. E era isso, Juan. Fico à disposição aí, se o pessoal quiser perguntar algum detalhe. Eu fiquei surpreso de ser 2D.
Eu imaginei que fosse a projeção no plano que tivesse formado aquela sombra. Aí depois que você falou que era 2D, né? Eu fiquei pensando um pouco mais. É uma geometria aqui, tá vendo? Então, eu vou compartilhar com vocês aí né, o trabalho, né, mas aqui, em algum momento aqui, eu trabalho com motetia, né? Então ele tem aqui um ponto de fuga aqui. E aqui, né, eu fiz algumas retas, né? Fiz nesse ponto, né? Tracei retas paralelas, né? Acho que aqui, ó, essas barras, né? Representando que está aqui no sol do meio-dia. E aí eu obtive pontos no chão. E aí fiz o meu quadrilátero aqui embaixo, e esse quadrilátero aí, ele está representando, né, a sombra, né? Deixa eu só... Compartilha aqui. Eu não sei o que sempre aparece esta... Aqui, eu vou devolver a tela e já vou procurar onde é que está para compartilhar essa minha construção aqui. Eu fico à disposição de mais perguntas. Se quiser perguntar mais alguma coisa. Ficou bacana isso daí. Como é que eu faço para compartilhar aqui? Será que se eu gravar aqui, ele vai... Copia o link ali já. Aonde está o link para copiar? Ali. Agora apareceu. Ele quer que salva, né? Acho que eu fiz algumas coisas ali. Pode ser. Quer dizer, pessoal, a gente está sempre aprendendo aí no GeoGebra, né? É gostoso que você pode viajar nas representações, mas é sempre aprendendo. Muito bom. Aí falta adicionar o controle para a hora do dia, para que a sombra mude dependendo da hora do dia. Para deixar um solzinho aqui, né, mano? Vamos caminhando e a sombra... isso é facinho, porque eu fiz paralelo, né, a essa barra aqui, ó. É só fazer, né, paralelo a algum outro ponto que vai se movendo, né, de leste para oeste também, né, conforme é o movimento do Sol. Muito o pessoal bom. da física é brincadeira, né, cara? O Juan, alguém tinha feito uma pergunta, eu não sei quem, sobre o cálculo do ângulo, né, de inclinação no 3D. Eu acho que foi a Michele, mas eu não tenho certeza. Eu sei que alguém fez. Fui eu que perguntei. Bom, eu vou aguardar aí, mas se não tiver ninguém para apresentar, eu posso mostrar aqui duas Acho formas. que por enquanto não tem ninguém. Mais alguém quer apresentar? Eu tenho uma outra atividade aqui que, de repente, se sobrar algum tempo, eu posso até... É rapidinho, né? De repente ele apresenta, se sobrar uns minutinhos, eu posso... Pode apresentar a sua, Vinícius, que os não professores... que eu já apresentei, mas como não vi mais ninguém aí... Não, pode apresentar a sua, sim. Essa é da... Bom, não estou mutado não, né? Apareceu? Sim. Se eu não me engano, da atividade da aula 4, se não me falha a memória, do segmento da proporção áurea, né? Construir um segmento que esteja em proporção áurea com esse segmento inicial. É da minha aula também, vai para o meu livro, vai para o livro também. Eu vou pagar os golpes. Mas eu vi que o Pedro, na aula passada, fez de um jeito diferente, então, de repente, eu vou seguir à risca aí a indicação do professor. Então, dado um segmento AB qualquer, né, eu posso movimentar ele ali depois. Eu traço um ponto médio no segmento, uma perpendicular passando pela extremidade, B. E aí eu copio esse comprimento aqui, CB, né? Eu usei um arco, BD, na reta, e ligo ao A. Aí já aparece aí o triângulo retângulo, né? Daí eu copio o BD de volta agora para o AD, traçando ali um ponto E. E daí eu
jogo esse AE para o segmento AB. Então, eu tenho que... Todas essas igualdades aí que eu depois utilizo para justificar, né? A justificativa fica por minha conta. Então, eu afirmo que AB está para AF, assim como AB mais AF está para AB. Eu chamo esse cara de φ, ele vai ter essa expressão com essa raiz aí, e aproximadamente coloquei 10 casas ali. Então, eu usei basicamente o teorema de Pitágoras, que eu acabei de mostrar de uma outra forma, aplicado ao triângulo retângulo ABD. Então, fazendo alguns algebrismos aí, a gente consegue chegar nessa relação final, né? Essa igualdade de razões. Eu defino esse cara como... Você consegue explicar um pouquinho o algebrismo aí? Só pra... Sim. No caso, eu peguei AB quadrado mais BD quadrado é igual a AD quadrado. Mas aí esse AD ele é AE mais ED, né? Que dá essa soma aqui. Só substituir AD por essa soma. Daí abrindo, eu cheguei nessa expressão, daí eu comparo essa primeira com essa última, né? Eu vejo que esse ED, na verdade, ele é BD, que é exatamente esse cara que aparece no início. Então, em algum momento ele vai aparecer de um lado ou do outro, eu cancelo. O AE eu substituo por AF, porque eu copiei, né, esse comprimento para cá. Então, AE é AF. E ED, ele é BD, mas ele também é BC, que é metade do comprimento AB. Então, eu coloco aqui como AB sobre 2. Daí ele cancela esse 2, fica AF, BD, dá essa expressão aqui. Eu divido todo mundo por AB vezes AF. E aí, fazendo a simplificação por AB aqui e por AF aqui, eu chego nessa igualdade, né? Simplificando aqui dá AB sobre AF e aqui dá essa soma sobre AB. E aí esse φ, depois resolvendo o Bhaskara, né? Que eu consigo colocar AB em função de φ, como φ vezes AF. E eu, quer dizer, eu uso a primeira parte da igualdade com a última, e chego nessa relação, e daí substituo na segunda com a terceira aqui, né? Então, AB vai ser AF vezes φ, eu cancelo AF, e aí chego na equação do segundo grau, que vai ter duas soluções, mas uma delas é um valor negativo. Bom, eu não sei se ele tem alguma interpretação. A gente sempre se surpreende com as coisas que aparecem, né? Mas eu, a princípio, descartei. E aí vai ser o número áureo, né? E aí o exemplo que eu usei de uma aplicação, né, que eu achei na internet, é do símbolo da Pepsi. Não fazendo nenhuma propaganda, né, mas... Olha que bacana. Bom, de acordo com o que eu vi por aí, esse círculo maior, né, que contém todo o logo, né, tirando a parte da letra, ele tem o diâmetro que está em proporção áurea com o diâmetro de um círculo que, na verdade, ficou oculto, né? Essa curvinha da parte azul ali é construída a partir de um outro círculo tangente, né, internamente. E aí, esses diâmetros estão no símbolo, os diâmetros círculos usados para formar o logotipo estão em proporção áurea. Achei interessante, coloquei como uma aplicação. Legal, bacana, Vinícius. Né? Deu até Esse não vontade de estava tomar Pepsi agora. na lista ainda não. O João, que é fã da Coca-Cola, acho que não gostou. Precisa ver se tem com cerveja, né, no logo aí. Eu vi Mas muitas parabéns, coisas na internet. Ficou muito bem feito aí, bem diagramado a apresentação. Vai pro livro também. Parabéns. Obrigado. Muito bom, Vinícius. Também gostei bastante da sua apresentação. Eu fiquei ainda relativo lá ao teorema de Pappus. Você pode voltar na apresentação lá do teorema de Pappus e repetir ela? Eu fiquei ainda intrigado. Então, caso é porque eu também tive problemas por conta de eu ter aulas nesse horário às vezes. Se na semana que vem eu estiver disponível,
eu já preparo, né? Se tiver disponível, Ótimo. no início eu solicito a apresentação. Não muda muito, né? O que muda é que é um triângulo qualquer e são paralelogramos. Dá para fazer aquela animação, acredito, da mesma maneira. Aí eu faço a argumentação direitinho. Não, mas incluso no meio que repetir a demonstração do teorema de sim. Pitágoras, comprovar como é que foi rápido e eu não consegui pegar direito a... É porque como ali ele é apenas a um filosofia. corolário, eu apenas citei, né? Que a Ele quer que conclusão- você volta na apresentação, Vinícius. Ah, agora? É. Bom, Entendi. Eu não Pode- tinha entendido. pode ser De próxima semana também, se você prefere. De repente, se eu abrir aqui direto, talvez eu consiga achar aqui. Você está falando... Onde você está? Não gravar. Bom, Você é de onde, Vinícius? eu sou do Rio de Janeiro, né? Atualmente eu moro em Vassouras, no interior do Rio. Vassouras. Era isso para visualizar essa construção? Sim, pode explicar melhor a animação que você fez no final, que passou muito rápido e eu não consegui entender a animação. Eu também não conhecia. Eu achei que de repente já fosse conhecida, eu não dei muito crédito, mas a construção que se faz é para um triângulo qualquer e paralelogramos, né? Você sempre vai conseguir estender esses lados e traçar esse segmento para cá, copiar ele para cá, né? Seguindo essa direção, e aí construir um paralelogramo no terceiro lado, né? Eu não sei se eu entendi qual é a dúvida especificamente, se é sobre o teorema de Pappus ou sobre a aplicação. Está tudo relacionado, não? Você fez uma animação, mostra mais devagar cada passo da animação. Ah, sim, tá. Como Esse é que uma hora quadrado... azul, desculpa, uma hora o quadrado tá, o azul escuro está no quadrado e de outra hora o azul sim, escuro está, né, na fibra. Essas linhas aqui fazem parte da construção, né? Essa parte aqui interna. E aí esses quadrados, eles vão se mover mantendo base e altura. São paralelogramos, né? Então, daqui vem para cá. A ideia é que ele tem o mesmo comprimento porque são todos paralelos aqui, né? Essas três linhas diagonais são paralelas e elas copiam o comprimento IA, que é o mesmo que eu transportei para o I' e duas linhas. Então, quando eu faço isso... Desculpa de interromper, né? No caso aí, volta no quadrado azul. Isso. Então, a base CA. Agora coloca lá no outro. Lá. A mesma altura CA, né? Altura CA. Porque altura são... CA. Agora é a base... Essas duas são paralelas, né? CC' é igual à altura do outro CC'. E eu CC'. mantenho a mesma base, só faço uma... Agora eu também vi, Juan. Na hora que tipo de Eu expressão... não tinha entendido justo essa passagem, que era a parte básica do... É uma distorção, né? Uma distorção, mas mantém a área. E aí repete o mesmo do outro lado. Na segunda passagem é a mesma ideia. É exatamente a mesma coisa, só que agora eu vou mover a base em relação à semirreta IA. Então eu faço esses paralelogramas rebolarem um pouco aqui, mas o BB' continua, né? E aí ele só... Isso, então aqui ele mantém a área, para cá também mantém a área, e para cá é o mais óbvio, né? Porque uma reflexão apenas. Mas aí você, só desculpa, você fez dois passos, né? Ora um quadrado e ora um paralelogramo, correto? Você diz na construção dessa... aí você fez duas figuras, é isso. Eu não, de repente eu não fiz da maneira mais inteligente. Não. Eu fiz 4. Eu fiz, na verdade, 8 paralelogramas, né? Esses dois e esses dois. Sim. 8. Só que eles aparecem só quando eles são convenientes. Eu ele trabalhou quadrei bem eles dentro da etapa, né? Sim. Para eles não saírem. Não, é só um palpite, né? Que às vezes dá para você adicionar um controle deslizante e você deformar o quadrado no paralelogramo.
Vai para o próximo, por gentileza. Isso, você deformar o quadrado azul no paralelogramo, e aí aplica a mesma técnica para o outro. Aí só vai ser mais construção, mas está ótimo. Depois que vi a apresentação do nosso amigo Pedro, eu confesso que eu fiquei tentado a usar as animações suaves dele aqui, né? Não, mas tá excelente. É só uma... Eu não domino muito bem, eu deixei para um momento posterior. Uma observação, não é nem observação, é um comentário que talvez você ache interessante fazer também, mas para mim, tá excelente desse jeito também. Não, é que você, quando na hora de apresentar, você falou rápido e eu não consegui perceber, mas... E agora, eu estava lembrando do teorema de Pappus para cálculo de volume. E essa é uma aplicação que não é uma aplicação plana, não? Então, quando você falou teorema de Pappus, eu lembrei do volume do cilindro mas está excelente, está excelente. Acho que o único talvez você passou muito rápido por esse pedacinho que esse pedacinho ilustra, mas muito bom. Agora entendi direito. Muito obrigado. Sim, é porque a questão da área segue direto do teorema, né? A prova do teorema de Pitágoras é mostrar que aquele paralelogramo é um quadrado, que foi o que eu fiz aqui. Mas a gente vai tentando melhorar os trabalhos aí. Bom, agradeço. Parabéns. Muito bom. Mais alguém? Mais algum comentário? Então, acho que o João, você queria apresentar? Acho que o João... Já coloquei para apresentar, mas enquanto coloca para apresentar, ele desabilita o microfone. Bom, para quem tinha perguntado a questão do cálculo do ângulo, é possível fazer. Eu fiz aqui um deles, coloquei uma esfera, passei um plano por 3 pontos dessa esfera, e escolhi um ponto fora, arbitrário, veja aqui. E o cálculo do ângulo segue com a mesma ferramenta, ângulo, só que agora eu vou usar ângulo entre reta e plano, e esse plano é obtido da esfera. Ângulo entre reta e esfera não faz sentido fazer pergunta. E ele já nota aqui também, como na outra ferramenta, né? A questão é que a gente está no espaço, e aí às vezes a escrita não fica tão clara, dependendo do seu ângulo. Só para ilustrar, tem uma outra estrutura aqui. Fiz uma elipsoide, uma curva de nível, 2 pontos no elipsoide, e aí calculei o ângulo também entre essa outra reta e o plano, e aí o ângulo está aqui também. Isso é a forma que eu já usei para o cálculo de ângulos. Os comandos são, se você clicar aqui, ângulo, aí você tem uma série de opções envolvendo o nome ângulo, ok? Era só isso, só para mostrar que dá para fazer mesmo, dá para calcular e colocá-lo aqui, conforme a gente já está acostumado com outros elementos. Muito obrigada. Por nada. Bom, é só isso. Tem a expressão dessa elipsoide aí, João? Na verdade é paraboloide, né? No elipsoide. Eu só errei o nome. Vai ficar tudo paraboloide, ó.
Não, Elipse tá. é aquele corte ali dentro ali, acho que deve ser, né? Não, eu errei. Elipsoide parece um comprimido, né? Eu errei o nome. É uma bola de rugby, né? Deixa o pessoal que joga rugby escutar isso, você vai ver só. Mas é isso, Ovo de Páscoa. pode ser. Mas foi erro de fala. Mas é isso, gente. Vou parar aqui de apresentar. Ok? Muito bom, João, parabéns. Mais alguém quer comentar, apresentar algum problema? Tinha um problema que... deixa eu preencher o tempo aqui. Vou fazer uma construção usando inversão daquelas de circunferências. O Moro tinha apresentado, a partir de duas circunferências, construir a terceira circunferência por inversão. O que eu queria mostrar que a segunda, não, a terceira, claro que ele fez lá o procedimento, mas dá para construir já por uma reta aqui qualquer e tirar tirar os hechos aqui. Bom, é melhor traçar uma perpendicular passando por esse ponto, essa reta, e vou pôr um ponto aqui sobre essa perpendicular e traçar uma circunferência entre esses. Então, não é difícil fazer a construção de uma circunferência que seja tangente a essa primeira e tangente à reta. O procedimento mais simples, eu quero que que a segunda circunferência passe por este ponto. Então, o procedimento mais simples é ligar este ponto A com o antípoda do ponto B, e aí vai determinar o ponto de contato entre as duas circunferências. Só que o que eu quero fazer aqui é usando inversão. Então, deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho. 20. Aí como esta circunferência e a reta são tangentes em B, esse ponto B é o ponto ideal para colocar o centro de uma circunferência de inversão. Então, eu vou pegar o ponto B e construir uma circunferência de inversão aí. Então, essa circunferência eu vou colocar de outra cor, em vermelho, mudar o estilo. Então, essa vai ser... O raio pode ser qualquer um. Então, essa vai ser a circunferência de inversão. Então, o centro de inversão está no ponto em que a reta e a circunferência são tangentes. Então, quando eu faço inversão da reta F relativo à circunferência I, essa reta não muda, porque a reta que passa pelo centro de inversão continua sendo uma reta. Então, vou pegar aqui a ferramenta
Inversão. Inversão da reta relativo a circunferência não vai mudar absolutamente nada. Apareceu aqui F', está superposta. O F, vou pegar aqui outro. Se eu tiro F, dá para ver que o F' coincide com F. Então, a inversão da reta relativa a essa circunferência não muda nada, porque essa reta está passando pelo centro de inversão. Agora, a inversão desta circunferência, da circunferência C, relativo à circunferência de inversão, vai virar uma reta, porque circunferência que passa pelo centro de inversão se transforma em uma reta. E pelo fato de elas, da circunferência C e a reta F serem tangentes em B, a inversa da circunferência C vai ser uma reta paralela a esta reta F. Então, vou fazer a inversão da circunferência C relativo à circunferência I. Então, tenho uma reta paralela. Então, agora eu posso construir uma circunferência nesse espaço invertido. Porque, e qual é o ponto? Eu quero que a minha circunferência passe por este ponto A. Então, eu tenho que fazer a inversão deste ponto A primeiro, para quando eu aplique mais uma vez a inversa, a circunferência passe por esse ponto A. Então, eu vou fazer a inversa. Inversão do ponto A relativo à circunferência I. E agora eu vou construir a circunferência no espaço invertido aqui. Então, uma perpendicular. Vou encontrar o centro da circunferência. Ao ponto, a linha, a essa reta. É um procedimento mais complicado, mas só queria mostrar que dá para fazer utilizando inversão. Agora preciso marcar a interseção entre estas duas e achar o ponto médio. O ponto médio entre E e a linha. Então, aí eu tenho uma circunferência. Essa é uma construção no espaço invertido, que a inversa dessa circunferência vai ser a circunferência que é tangente a C e a reta F. Então, inversa de esta circunferência relativo à circunferência I, ela passa por A, é tangente a reta F e tangente a reta C. Então, esse é um procedimento mais complicado, utilizando inversão para fazer aquela construção simples de ter duas circunferências tangentes entre si e tangente a reta. Sim. Você pode, por gentileza, fazer a inversão do ponto E com relação à circunferência vermelha? Se eu faço inversão do ponto E, vai dar este ponto de contato aqui. O que significa esse ponto E? Ele é um ponto de C'. É o ponto de C'. No espaço invertido eu tenho que C' e D são tangentes. Então, quando eu retorne, eu tenho que este D e este D'. Então, eu vou ter que D' e C também são tangentes. Então, inversão do ponto E relativo a I, vamos fazer aqui, vai dar este ponto daqui. Ponto E relativo a I vai dar o ponto de tangência. Legal. Agora então, faz... é mais complicado utilizando inversão. Aí existe um caminho bem mais rápido,
o caminho bem mais rápido era, claro, era ter marcado este ponto aqui. E também vai encontrar esse ponto de linha se eu conecto a reta que passa entre Y e A. Vai passar por esse ponto de linha também. Mas é só para ilustrar a transformação de inversão. A gente estuda, é a última aula, a segunda parte, mas só para ilustrar que também dá para usar em um passo anterior. Aí o Moro fez a construção usando inversão aqui da terceira circunferência. Juan, faz o ponto F também, só para ver onde ele vai parar, só por curiosidade. O ponto F com relação aí à circunferência vermelha. O ponto E, inversão do ponto F. Fica o ponto médio, que é o centro da pequenininha aí. É assim, o centro de uma circunferência não se transforma por inversão no centro de outra. Então, isso não é verdade. Então, tem que fazer duas... tem um procedimento... mas o centro de uma circunferência não vai para o centro da outra quando faz inversão. Então, este ponto de linha não é o centro esta de linha. Certo? Bom, era só isso que eu queria apresentar. Mais alguma pergunta? Caso contrário, vou devolver aqui a tela. Era só para preencher o tempo aqui. Agora já chegamos no horário. Pessoal, mais algum comentário, alguma dúvida? Então, eu vou parar de interromper a gravação.